Oi, meninos. Eu sou a professora Edna e hoje o nosso assunto é o quinhentismo, ou seja, as primeiras produções literárias brasileiras, tá? Data de 1500, por isso que é chamado de quinhentismo, tá? Lembram-se que nós estudamos a literatura desde o trovadorismo, a literatura portuguesa, desde o trovadorismo lá na Idade Média até o Renascimento, que é o classicismo. Então, aqui, em 1500, o que acontecia em termos de Brasil? Então, vocês se lembram, né, de acordo com a história contada para vocês e que vocês já leram, que o Brasil foi descoberto em 1500. Há controvérsia em relação a ser descoberto, porque já existia, naquela época já existia um mapa, né, a cartografia que vocês sabem em geografia, né, que já existia um mapa, e nesse mapa determinava aquela região que é a nossa região brasileira. Então, quando Portugal saiu, com certeza, quando ele singrou os mares, com certeza ele já sabia que direção tomar, certo? Tá. Quando eles saíam nessas grandes navegações, com esse intuito de alargar os seus domínios, existia uma pessoa que era responsável por registrar os acontecimentos, por registrar tudo que ele via. Então, essa pessoa era responsável por escrever. E nessas escritas, nós temos a chamada de literatura informativa. Como representante da literatura informativa dessa época, tem-se a figura de Pero Vaz de Caminha. Pero Vaz de Caminha foi o responsável por escrever a Carta de Achamento do Brasil. Nessa carta chamada de Carta de Achamento do Brasil, ele escreve as impressões que ele teve ao encontrar essa terra, que vocês sabem muito bem que essa terra era habitada por indígenas, então essa terra pertencia aos indígenas. Então, quando eles aqui chegaram, eles ficaram admirados com os indígenas, com a sua cultura, com seus costumes, com a sua bondade, com a sua simpatia, com a sua alegria, né? Então ele descreve, Pero Vaz de Caminha descreve muito bem o povo indígena, ele descreve muito bem a fauna, a flora, encantado com o chamado paraíso. Então, eles disseram que aqui eles encontraram o paraíso, que eles encontravam até ouro, a flor da terra, para vocês terem uma ideia. Então, o intuito de Portugal era explorar essa terra mesmo, tá? Muito bem. Além dessa carta, além de textos dessa natureza, existia a chamada dos relatórios. Os relatórios, as crônicas dos viajantes, que existiam outras pessoas que escreviam também. Mas o que nos interessa maior é Pero Vaz de Caminha, que é o autor da carta do primeiro documento oficial do Brasil, tá bom? Além da literatura informativa, nós temos a chamada literatura formativa, que era escrita, produzida pelos padres. Os padres também vieram nessas frotas, com o intuito também de alargar os domínios da Igreja Católica, que vocês sabem muito bem que na época da Contra-Reforma houve um racha da Igreja Católica, né? Então a Igreja Católica saía também para difundir a fé católica. Aqui nós tivemos a figura dos indígenas, a figura dos jesuítas, chamada Companhia de Jesus. Os jesuítas tinham essa obrigação, esse objetivo de catequizar os indígenas, né? E os indígenas, é lógico, não sabiam a língua portuguesa, então, que textos utilizavam? Poesia, e utilizavam também o teatro, né? Então, eles encenavam peças, situações com esse intuito de catequizar os indígenas. A figura principal é Padre José de Anchieta. Ele escreveu poemas, ele escreveu textos, os autos, que vocês se lembram dos autos lá de Gil Vicente, em que esse auto tinha cunho religioso, né? Então, José de Anchieta escreveu os autos, escreveu essas peças teatrais, escreveu poemas, e também ele foi responsável pela primeira gramática do Tupi-Guarani, tá? Então, Padre José de Anchieta é esse responsável pela literatura formativa, ou seja, por essa literatura catequética, essa literatura com o cunho de catequizar, de doutrinar os indígenas, certo? Então, essa é a produção daqui do Brasil. Nós não podemos dizer que é uma produção literária brasileira, mas é uma produção literária, são textos produzidos de europeus sobre a nossa terra brasileira, certo? Então, esse é o assunto do quinhentismo, cuja produção era os textos informativos e os textos formativos. Nos textos informativos, nós temos a figura principal de Pero Vaz de Caminha, né? E nos textos formativos de catequese, nós temos a figura de José de Anchieta. Ele foi tão importante que ele foi considerado depois patrono da educação.
Certo, meninos? Então esse é o assunto. Eu espero que tenha ficado claro para vocês. É aqui que eu tenho que olhar, eu sempre me esqueço. Eu espero que tenha ficado claro para vocês. Um abraço, fiquem com Deus e se cuidem. A pandemia continua matando pessoas, infelizmente. Um abraço. Fiquem com Deus.